1 João, capítulo 5, versículo 4 diz: Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós fomos chamados a viver uma vida pela fé. Somos desafiados a viver pela fé. E Deus, através dos seus ensinamentos, da sua palavra, ensinamentos estes que nós tivemos ontem, nas celebrações, tanto pela manhã quanto à noite, Deus não quer trazer apenas instrução da sua palavra a nós. Ele quer renovar a nossa fé através da sua palavra. Nós vencemos pela fé crendo que Jesus é o Cristo, porque todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de novo. Então só nasce de novo, só tem um nascimento espiritual aquele que é nascido em Cristo Jesus, que é gerado pelo Espírito Santo. E o próprio Senhor, na sua palavra, deixou escrito que ele não escreveu a nós porque não conhecemos a verdade, mas porque nós a conhecemos e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso é o pai da mentira, é o anticristo, é aquele que nega o Pai, que nega o Filho, que nega o Espírito Santo. E todo aquele que nega o Filho, esse também nega o Pai. E aquele que confessa o Filho tem o Pai na sua vida. Nós vencemos pela fé, amando e praticando os mandamentos do Senhor, porque sabemos que os filhos de Deus que nasceram de novo, estes amam a Deus e praticam os seus mandamentos. Eles guardam a sua palavra e vivem verdadeiramente a palavra e são aperfeiçoados pelo amor que está em Cristo Jesus. Quem permanece em Cristo, esse deve também andar como ele andou. Por isso é que nós fomos chamados por Deus a crer no seu Filho Jesus e também a guardar os seus mandamentos. Viver uma vida vitoriosa pela fé, além de crer que Jesus é o Cristo e praticarmos e andarmos na palavra do Senhor, nós precisamos fazer a nossa parte, porque os mandamentos do Senhor, eles não são difíceis de serem guardados. E é por isso não que Jesus fez um convite dizendo que nós poderíamos ir até ele e se estamos cansados e sobrecarregados, é ele que nos aliviará, que devemos tomar sobre nós o jugo de Cristo e aprender dele, porque ele é manso e humilde de coração, e nós acharemos nele, encontraremos no Senhor Jesus descanso para a nossa alma, porque o jugo de Cristo é suave e o seu fardo é leve. E se o jugo do Senhor Jesus é suave e o seu fardo é leve, os mandamentos do Senhor não são difíceis de serem guardados. Viver pela fé, vencer pela fé, somente para aqueles que são nascidos de Deus, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Deus, ele nos leva a uma reflexão quando, neste mesmo capítulo 5 de 1 João, ele diz que quem é que vence o mundo? Ele faz uma pergunta, ele nos leva a uma reflexão. Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Para sermos vencedores pela fé, precisamos crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. É necessário também guardar, viver e praticar os mandamentos do Senhor na nossa vida, fazendo a nossa parte, porque viver pela fé é somente para aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Que a fé seja renovada no seu coração, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo
é a nossa fé. Que Deus o ajude e o abençoe a viver pela fé em Cristo Jesus. Você, a sua casa e também a Igreja de Cristo Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Amém.